Galera, é o seguinte, a nossa temática de hoje é sobre o bullying e cyberbullying, implicações sociais e legais. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a palavra-chave do tema, certo? Então, a palavra-chave do tema é bullying e cyberbullying. Por quê? A palavra-chave é justamente aquela que origina o problema, perfeito? Então, essa temática que será discutida na nossa redação. Então, observa, o tópico 1 fala sobre sinônimos de bullying e cyberbullying. Então, eu coloquei para vocês aqui algumas palavras, tá, que vocês podem estar substituindo na redação, tá, para que você possa mostrar o domínio completo do tema. Então, eu coloquei aqui, olha, bullying e cyberbullying, intimidação sistemática, assédio moral, prática hostil. Gente, intimidação sistemática é quando, por exemplo, um garoto, né, que está cometendo um bullying ou um cyberbullying com alguma pessoa, algum colega também. Então, por exemplo, ele começa com algumas brincadeirinhas, tá, apelidando, jogando papel. Aí depois ele começa, aquela pessoa não dá muita bola para ele. Aí ele começa no intervalo, no corredor, dar uma rasteira, alguma coisa assim. Depois que ele não consegue atingir a vítima, aí ele começa com agressões verbais. Não atinge as agressões verbais, aí ele começa a partir para a prática de violência mesmo. A violência não surtir efeito, ele quer praticamente acabar com aquela pessoa, ele vai para onde? Para a internet, cometer o cyberbullying. Então, essa intimidação sistemática é justamente essa forma de agressão constante, começa com algumas brincadeiras e chega a determinada situação, tá? O assédio moral também é uma prática do bullying e ocorre na internet também. E a prática hostil, ou seja, a violência o tempo todo. Beleza? Aí vem, galera, como é que eu vou criar a minha tese? Eu lembro para vocês? Pegamos a palavra-chave do tema da redação, origem do problema, e criamos a nossa tese. Então, eu coloquei, olha, a perpetuação do bullying e do cyberbullying se mostra um grave problema. Qual é a característica da tese, galera, que tem que aparecer? Primeiro, eu tenho que ter um verbo, olha só, um verbo no presente do indicativo. Outra característica da tese, temos que apresentar uma palavra com juízo de valor, que é justamente uma palavra que tem um poder de argumentação. Então, essa é uma característica da tese. Então, eu criei uma tese aqui para a gente. Direito relacionado é justamente aquele direito que a vítima, ou melhor, o direito que não está sendo concedido à vítima. Por isso que ele é relacionado ao tema. Então, por exemplo, a dignidade humana é justamente quando a vítima ela não recebe, ou melhor, quando ela está recebendo violência, ela sofre com a falta de dignidade humana. Ela não tem proteção. Né? Toda pessoa que não tem dignidade humana, ela sofre de violência, assédio, tá? Então é o direito que é relacionado a este tema. Bom, os argumentos possíveis. Lembra da técnica do Demoy? Né? Vamos lá. D, desigualdade. E, egoísmo. M, maldade humana. O, omissão do Estado. A, antigos pensamentos. E, invisibilidade. Demoy, lembra disso? Beleza? Aí, galera, para esse tema, eu escolhi dois argumentos, que foram exatamente a maldade humana, que será o meu argumento 1, e a omissão do Estado, que será o argumento 2. Neste caso, eles caberiam nesse tema. Para introdução, eu coloquei aqui um atentado que ocorreu em Realengo, né, na cidade do Rio de Janeiro, na escola Tasso da Silveira. Isso ocorreu em 2011, tá? Ele é um fato da atualidade, mas vocês podem começar com outro tipo de repertório. Neste caso, o autor do massacre, que chamava-se Wellington Oliveira, ele foi vítima de intimidação sistemática nessa escola. Olha só, galera, história interessante e trágica. Este garoto, ele sofria bullying na escola o tempo todo. E a escola, por ser omissa, ela não fez algo para resolver o problema desse garoto. Quando ele saiu da escola, eu acho que ele arquitetou
e voltou depois de um tempo na escola, em 2011, e matou, né, mais de 30, se não me engano, crianças e adolescentes. Dentre as vítimas maiores desse garoto, eram as meninas, porque elas faziam bullying porque ele tinha características homossexuais. Então ele sofria muito na escola o tempo todo. E ele absorveu essa violência e foi exatamente cometer um ato contra as crianças que estudavam naquela escola. Ou seja, as crianças não tinham nada a ver porque elas não eram colegas dele. Então esse garoto, ele sofreu de intimidação sistemática. Isso foi um fato, tá? Verdadeiro, tá? Isso foi em 2011. E fatos como esse, gente, que foram reais, também ocorrem na internet, tá? Por isso que é bullying e cyberbullying. Então, é a forma que vocês podem estar começando, tá? A introdução de vocês. Para desenvolvimento, a prática do bullying e do cyberbullying evidencia, olha, a maldade humana. A maldade humana é meu argumento 1. O que ocorre no tópico prosal? Frase do tema mais argumento. É a criação do tópico prosal. Para este argumento, eu tenho uma fundamentação, que é o nosso repertório, olha. Hannah Arendt, filósofa alemã, ela construiu o conceito da banalidade do mal. O que é isso? Ela assistiu o julgamento de um judeu, tá? E o judeu cometeu um assassinato de uma família alemã. No julgamento desse judeu, ele não demonstrou nenhuma piedade do que ele cometeu. Então ela classificou aquilo ali como uma banalidade do mal. Esse tipo de situação também ocorre ainda na atualidade. Quando, por exemplo, no Brasil, algum tempo atrás, um carro da polícia no Rio de Janeiro simplesmente atingiu com 98 balas um carro em Copacabana de uma família de negros. Eles confundiram a família com o traficante. E simplesmente a polícia crivou de bala o carro e matou a família toda. Situações como essa, na visão da Hannah Arendt, se torna-se uma banalidade do mal, porque as pessoas, a sociedade não se comoveram com isso. Tá? Então, pensa, toda vez que você for trabalhar a maldade do mal, a maldade humana, maldade do mal é feio, né? A maldade humana, a Hannah Arendt seria um argumento. Agora, galera, até aqui tudo bem. Agora, o grande X da questão para este ano com vocês, é o nosso aprofundamento argumentativo, onde eu vou cobrar muito de você esse ano. Tá? Então, a partir daqui, a tua argumentação, ela precisa se desenvolver com a retomada do repertório e análise crítica com o aprofundamento argumentativo. Aí eu sugiro para esse tópico, comparar realidades. O que é comparar realidades? Como as pessoas são tratadas e como elas são tratadas hoje, dentro do tema bullying e cyberbullying. Ou seja, como uma criança de porte mais de um certo poder aquisitivo é tratada como outra criança que tem um outro poder aquisitivo. Então, tu vai comparar a realidade. E o bullying ele surge através disso, de alguma desigualdade social, econômica. Então, você vai verificar exatamente essa realidade que ocorre entre pessoas de diferentes classes. Denunciar a impunidade, ou seja, não está sendo algo feito para resolver o problema. Então, as pessoas que cometem bullying já saem impunes. Isso começa na escola, tá, galera? Isso começa na escola. Ocorre nas ruas, nos bairros, mas a escola é onde nós temos mais incidência de bullying e fora da escola, o cyberbullying. Círculo vicioso, ou seja, há uma conotação em que as situações de violência ocorrem o tempo todo, se torna um certo vício, tá? E as pessoas não conseguem entender que aquele problema, como o bullying e cyberbullying, é um problema que merece atenção e ultimamente está sendo tratado com maior rigor. Beleza? Tópico 2, desenvolvimento 2, olha. A omissão do Estado dá ensejo à prática de intimidação sistemática. Argumento 2, frase do tema. Quem é o cara? John Locke, filósofo inglês,
responsável pelo contrato social. O que é o contrato social? A sociedade, ela passa para o Estado uma confiança em que o Estado deveria garantir os direitos da população. O Estado faz isso? Sim ou não? Não, e não garante. Então tu vai ver aqui um contraponto, perfeito? Um aprofundamento, olha. Denunciar, obviamente, a omissão do Estado, ou seja, o Estado não está fazendo nada para resolver a problemática. Prever as consequências. Quais são as consequências, gente, do bullying e cyberbullying? Várias. Depressão é uma delas. A violência, o assassinato, a morte de pessoas. Tá? Olha o exemplo desse rapaz aqui. Sofreu violência na escola, né? Bullying, e ele foi lá e revidar em pessoas e crianças que não tinham nada a ver com o problema que ele sofreu, tá? Olha só, galerinha, para finalizar, eu tenho a sugestão para a conclusão, tá? Primeiro, quem é o agente, galera? As escolas, uma sugestão. O que as escolas devem fazer? Combater a prática do bullying e do cyberbullying e desconstruir a maldade humana. É uma sugestão, tá? Lembra-se agora que toda vez que eu for propor uma ação, tá? Eu tenho que relacionar ao meu argumento que eu selecionei na introdução. Então, a maldade humana é um argumento, é uma obrigatoriedade da banca. Toda vez que eu trabalhar nas escolas, o meu meio será o quê? Os projetos pedagógicos, né? Qual é o efeito? Estimular o respeito e valorizar a dignidade humana. Essa é a finalidade desta ação. E não esqueçam, tá? Eu preciso detalhar alguns agentes interventores. Por exemplo, o agente, qual é a função da escola? Responsáveis pela transformação social. Como é que será o meu meio? Como é que será o detalhamento do meu meio? Projetos pedagógicos. Ações comunitárias realizadas com a presença de psicólogos. Beleza? Quem gostou, bate palma aí.